A chuva batia contra a janela do café como dedos impacientes, cada gota correndo pelo vidro em riachos desesperados que refletiam a ansiedade que agitava o meu estômago. Enrolei o meu casaco grande mais apertado ao redor do corpo, o tecido desgastado por muitas lavagens, e tentei desaparecer no banco de couro rachado. O café à minha frente estava frio há uma hora, mas mantive as mãos em volta da caneca lascada, precisando de algo para me segurar. A minha melhor amiga, Sara, tinha arranjado isso. É só um encontro, Maia. Ela implorou ao telefone na semana passada. A amiga da minha prima precisa de alguém legal. Sem pressão. Você precisa sair daquele apartamento. Sem pressão. As palavras pareciam uma piada cruel agora, enquanto eu olhava para o meu reflexo na tela escura do telemóvel. Eu tinha feito isso de propósito. Escolhido a camisola mais larga que tinha. Uma que engolia o meu corpo e escondia todas as curvas. O meu cabelo estava preso num coque desarrumado que eu não me tinha dado ao trabalho de arrumar. E eu tinha dispensado completamente a maquilhagem, exceto por uma passada rápida de batom. As calças de ganga que eu usava tinham um buraco no joelho. Não era do tipo que estava na moda, mas do tipo que surgiu por me ajoelhar no chão da mercearia onde trabalhava, arrumando prateleiras até as minhas costas gritarem. Eu queria que ele desse uma olhada e fosse embora. Eu queria que toda essa farsa acabasse antes de começar. O café cheirava a café expresso queimado e bolos velhos, misturado com o cheiro de cão molhado dos casacos encharcados pela chuva pendurados na porta. Um casal discutia em voz baixa no balcão. Um bebê chorava algures ao fundo. A lâmpada fluorescente acima da minha mesa piscava intermitentemente, lançando tudo numa luz incerta que combinava perfeitamente com o meu humor. Eu era invisível ali, segura na minha feiura, na minha pobreza, na minha completa e total normalidade. O meu telemóvel vibrou com 10 minutos de atraso. Desculpa. Marcos. Marcos. Eu nem sabia o seu apelido. A Sara tinha sido frustrantemente vaga sobre os detalhes. Ele é bem-sucedido, disse ela com um sorriso misterioso. Muito reservado, mas gentil. Vais gostar dele. Eu não queria gostar dele. Não queria gostar de ninguém. O último relacionamento tinha me deixado arrasada. Morava num estúdio com paredes tão finas que podia ouvir cada movimento dos meus vizinhos. Trabalhava em turnos duplos só para pagar o aluguer. Comia ramen no jantar na maioria das noites. Namorar exigia esperança. E eu enterrei a minha em algum lugar profundo onde não pudesse mais me machucar. A porta tocou. Um ar frio entrou, trazendo o cheiro de chuva e algo mais. Algo caro que não pertencia a este bairro. Couro, colônia limpa, dinheiro. Não olhei para cima. Quem quer que tivesse entrado não era problema meu. Mas então o ar no café mudou. O casal que discutia ficou em silêncio. A mão do barista congelou no meio do movimento de servir. Até o bebê que chorava pareceu se acalmar, como se o mundo tivesse respirado fundo e prendido a respiração. A minha pele arrepiou-se com a consciência, aquele instinto ancestral que reconhece um predador, mesmo antes que a mente consciente perceba. Lentamente, contra o meu bom senso, levantei o olhar. 3 homens tinham entrado. Não. 2 homens flanqueavam a porta, os seus olhos a examinar o café com precisão mecânica, as mãos repousando perto da cintura de uma forma que fez o meu pulso acelerar. Vestiam fatos escuros que lhes assentavam demasiado bem, auriculares quase invisíveis, e moviam-se como soldados. Mas foi o terceiro homem que roubou o oxigênio dos meus pulmões. Ele estava no centro, com a água da chuva a escorrer de um casaco preto que provavelmente custava mais do que o meu salário anual. Alto, com pelo menos 1,88, com ombros que preenchiam a porta mesmo sem o casaco. Cabelo escuro, ligeiramente úmido, penteado para trás, revelando um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore por algum mestre renascentista que compreendia tanto a beleza como a crueldade. Queixo afilado, maçãs do rosto salientes, olhos tão escuros que pareciam pretos na iluminação fraca do café, examinando a sala com um olhar frio que me fez querer esconder-me. Era jovem, talvez com cerca de 30 anos, mas comportava-se com a autoridade de alguém que inspirava respeito desde o nascimento. O poder irradiava dele como calor, fazendo com que tudo à sua volta parecesse pobre e pequeno em comparação. Este não podia ser o Marcos.
Este homem não ia a encontros às cegas em cafés decadentes. Este homem não ia a lado nenhum sem um propósito. Mas então o seu olhar encontrou o meu e o mundo inclinou-se. Aqueles olhos escuros fixaram-se em mim com uma intensidade que doía fisicamente, como olhar para o sol. A sua expressão não mudou. Nenhum sorriso, nenhum reconhecimento. Mas algo mudou na sua postura. Um predador que acabara de avistar a sua presa. Ele moveu-se na minha direção com os seus guarda-costas a segui-lo como sombras. E eu não conseguia respirar. Não conseguia mexer-me. Os meus dedos apertaram a caneca de café fria até eu pensar que ela poderia partir-se. Maia. A sua voz era baixa, controlada, com um sotaque que eu não conseguia identificar. Europeu, talvez da alta sociedade. Perigo. Acenei com a cabeça, incapaz de formar palavras. Isso tinha de ser um engano. Alguma piada cósmica. Homens com essa aparência, que se moviam assim, que faziam guarda-costas endurecidos seguirem 3 passos atrás. Eles não apareciam para encontros às cegas com balconistas de supermercado vestindo cardigans de segunda mão. Sou Dante. Ele não estendeu a mão, não sorriu, apenas me estudou com aqueles olhos penetrantes que pareciam catalogar cada detalhe. A minha camisola surrada, o meu rosto sem maquiagem, as minhas unhas roídas, o meu medo. Posso sentar-me? Antes que eu pudesse responder, um dos guarda-costas estava a puxar a cadeira à minha frente, verificando-a, verificando o ângulo em relação à porta, verificando tudo com uma paranoia treinada. O outro posicionou-se perto da entrada, bloqueando-a, bloqueando qualquer fuga. Dante sentou-se com graça fluida, desabotoando o casaco para revelar um fato por baixo que provavelmente custou mais do que o meu carro. Se eu tivesse um carro, um relógio brilhava no seu pulso elegante e prateado. As suas mãos eram elegantes, mas tinham cicatrizes nos nós dos dedos. O tipo de cicatrizes que vinham da violência, não de acidentes. Não és o que eu esperava, disse ele, sem tirar os olhos do meu rosto. Encontrei a minha voz, embora ela saísse mais fraca do que eu pretendia. Eu poderia dizer o mesmo. O canto da sua boca tremeu, não chegando a ser um sorriso. A Sara mencionou que trabalhava no retalho, que era tímido. Ela subestimou. Tentei ser engraçada, mas não teve graça. As minhas mãos tremiam. Escondi-as no colo. Um empregado apareceu. O mesmo que me ignorara durante a última hora, agora praticamente a tropeçar em si mesmo. Senhor, estou pronto. O que posso servir? Precisa de alguma coisa? Qualquer coisa? Expresso. Duplo. Nada para si. A última pergunta foi dirigida a mim, e eu abanei a cabeça em silêncio. Senhor Moretti, o nome ecoou na minha cabeça, familiar de uma forma que fez o meu estômago apertar. Onde é que eu o tinha ouvido antes? Notícias? Rumores? Avisos sussurrados? O empregado desapareceu. Dante recostou-se na cadeira, ainda a estudar-me com aquela intensidade inquietante. Vestiste-te assim de propósito. Não era uma pergunta. O calor inundou as minhas bochechas. Não sei o que fazer para que vás embora, continuou ele, com uma voz suave, mas segura. Querias que eu olhasse uma vez e fosse embora. A minha garganta ficou seca. Como é que ele poderia saber isso? Não vai funcionar. Ele disse isso de forma simples, factual, como alguém comentaria sobre o tempo. Não vou embora. Algo no seu tom fez o meu coração acelerar. Não inteiramente por medo, que me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Por que não? Os seus olhos escureceram, se é que isso era possível. Quando ele falou novamente, a sua voz estava ainda mais baixa, íntima e perigosa. Porque desde o momento em que entrei por aquela porta e te vi a tentar tornar-te invisível naquele canto, olhando para mim como se eu fosse devorar-te inteira. Ele fez uma pausa, inclinando-se ligeiramente para a frente. O aroma da sua colônia chegou até mim, caro e inebriante. Eu sabia. Sabia o quê? Sussurrei. Que és minha. As palavras pairaram no ar entre nós, absolutas e aterrorizantes. Não era uma pergunta, não era uma esperança. Era uma afirmação de facto proferida com a confiança de um homem que nunca tinha sido negado nada na vida. Eu deveria ter rido, deveria ter dito que ele era louco e ido embora. Mas a intensidade do seu olhar me deixou paralisada, e uma parte sombria e faminta de mim, que eu tentara tanto enterrar, reconheceu a afirmação e respondeu a ela. O café expresso chegou. Dante tomou um gole,
sem quebrar o contato visual. Fale-me sobre si, Maia. Não há nada para contar. A minha voz mal se ouvia por causa da chuva. Tudo, ele corrigiu. Quero saber tudo. Isso estava errado. Tudo. Os guarda-costas, o fato, a maneira como ele olhava para mim como se eu fosse algo precioso que ele acabara de descobrir e não tinha intenção de soltar. Eu precisava de ir embora. Precisava de correr. Mas fiquei. E quando abri a boca para responder, para lhe dar alguns detalhes mundanos sobre a minha vida chata, a porta do café se abriu. Um homem entrou a cambalear, encharcado e com os olhos esbugalhados, a examinar a sala freneticamente. O seu olhar pousou em Dante e o seu rosto ficou pálido. Moretti, ofegou ele. Graças a Deus, preciso de falar contigo. É sobre a remessa. Eles sabem que... Ele nunca terminou. Um dos guarda-costas de Dante agarrou-o pelo pescoço, empurrando-o contra a parede tão rápido que mal viu o movimento. O café entrou em caos. Cadeiras a ranger, pessoas a gritar, o café de alguém a se espalhar pelo chão. Mas Dante não se mexeu. Os seus olhos permaneceram fixos nos meus, uma mão estendida sobre a mesa para agarrar o meu pulso antes que eu pudesse fugir. Não, disse ele baixinho, o polegar pressionando o meu pulso acelerado. Não fuja de mim, Picolola. Não tens nada a temer. Só que eu tinha. Porque naquele momento, vendo aquele homem lindo e assustador me segurar no lugar, enquanto a violência explodia ao nosso redor e seu rosto permanecia perfeitamente calmo, percebi três coisas. Primeiro, Sara me apresentou a alguém perigoso, possivelmente o homem mais perigoso da cidade. Segundo, Dante Moretti não tinha a intenção de me deixar sair sozinha daquele café. E terceiro, Deus me ajude, eu não tinha a certeza se queria. O homem encostado à parede agora soluçava. Desculpas incoerentes saíam de seus lábios, enquanto o guarda-costas de Dante o segurava sem esforço no lugar. Meu pulso ardia onde os dedos de Dante o envolviam. Não era doloroso, mas firme o suficiente para que eu entendesse a ordem não dita. Fique, Marco. A voz de Dante cortou o caos como uma lâmina, baixa, mas absoluta. Leve-o para fora com cuidado. O guarda-costas, aparentemente Marco, acenou com a cabeça uma vez e arrastou o homem gago em direção à porta. O outro guarda, ainda posicionado na entrada, abriu-a sem dizer uma palavra. A chuva e o ar frio invadiram o local quando eles desapareceram na tempestade, deixando para trás um café cheio de testemunhas aterrorizadas e uma rapariga muito estúpida que não fugiu quando teve a oportunidade. Dante soltou o meu pulso lentamente, o seu polegar deslizando pela minha pele num gesto que parecia íntimo demais. Desculpe a interrupção. Olhei para ele, o meu coração batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Quem é você? Eu já disse, Dante Moretti. Não é isso que quero dizer. A minha voz saiu mais forte do que eu esperava. O que é você? Os olhos dele brilharam com algo que poderia ser aprovação. Sara não lhe contou. Ela disse que você era bem-sucedido, privado. Puxei a minha mão de volta para o meu colo, tentando ignorar o frio que sentia na pele sem o seu toque. Ela não mencionou os guarda-costas ou as pessoas que invadem cafés aterrorizadas com você. Não, ele concordou, levantando a sua chávena de café expresso. Ela não teria feito isso. Você teria se recusado a vir. A admissão deveria ter me deixado zangada. Em vez disso, apenas confirmou o que eu já suspeitava. Toda esta noite foi uma armadilha. Mas com que propósito? Por que ela faria isso? Dante tomou outro gole antes de responder, sem tirar os olhos do meu rosto. Era inquietante a maneira como ele me observava. Como se eu fosse um quebra-cabeças que ele estava determinado a resolver, ou uma pintura que ele estava memorizando, ou uma presa que ele estava decidindo exatamente como capturar, porque eu pedi a ela. Levei um momento para processar as palavras. O quê? Eu te vi há 3 semanas. Ele pousou a chávena com cuidado preciso. Estavas a sair do teu turno da noite. Estava a chover como hoje à noite. Não tinhas guarda-chuva, então colocaste a tua bolsa sobre a cabeça e correste para o ponto de ônibus. A sua voz suavizou-se ligeiramente, e algo perigoso brilhou nos seus olhos. Estavas a sorrir, mesmo encharcada e exausta. Estavas a sorrir para algo no teu telemóvel. O gelo inundou as minhas veias. Tens me observado? Sim. Sem explicação, sem desculpa.
Apenas aquela afirmação simples e aterrorizante. Eu deveria ter gritado, deveria ter corrido, deveria ter feito qualquer coisa, exceto ficar ali paralisada enquanto aquele estranho bonito admitia estar a perseguir-me. Isso é loucura. Tu és louco. Talvez. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos na mesa, aproximando o rosto do meu. As luzes do café refletiam os traços marcantes do seu rosto, projetando sombras que o faziam parecer ainda mais perigoso. Mas eu precisava de saber quem tu eras, então fiz perguntas. Descobri sobre a Sara. Descobri que ela estava a tentar arranjar um encontro para ti há meses. Os seus lábios curvaram-se em algo que não era bem um sorriso. Não foi difícil convencê-la a ajudar. Ajudar com o quê? A emboscar-me, a conhecer-te como deve ser. Ele disse isso como se houvesse uma distinção. Como se perseguir e orquestrar encontros às cegas fossem, de alguma forma, níveis diferentes de invasão. Eu queria ver-te de perto, falar contigo, entender por que eu não consigo parar de pensar em ti há 3 semanas. As minhas mãos cerraram-se no meu colo. Todos os meus instintos gritavam para eu ir embora. Mas o meu corpo não cooperava. Talvez fosse medo, talvez fosse choque. Ou talvez, e essa era a possibilidade mais assustadora, fosse a parte sombria e distorcida de mim que ouviu as palavras dele e sentiu algo além de horror. Não entendo, sussurrei. Não sou ninguém. Abasteço prateleiras e moro num apartamento onde posso ouvir todas as discussões dos meus vizinhos. Como ramen no jantar e faço compras em brechós. Por que alguém como você? Apontei vagamente para o seu fato, o seu relógio, o guarda-costas ainda posicionado na porta. Quereria ter alguma coisa a ver comigo? A sua expressão mudou. Algo quase como ternura cruzou as suas feições antes que a máscara fria voltasse. Porque você sorriu na chuva. Maia, porque quando eu a observei nas últimas semanas, vi você dar o seu almoço ao sem-abrigo que se senta do lado de fora da sua loja. Vi-te ficar até mais tarde para ajudar uma senhora idosa a alcançar algo numa prateleira alta. Vi-te existir num mundo que claramente não foi gentil contigo e ainda assim manter algo genuíno. Ele fez uma pausa, baixando a voz. Sabes como isso é raro no meu mundo? No teu mundo? Repeti. Que é exatamente o quê? Por um longo momento ele não respondeu. A chuva continuava a bater nas janelas. Em algum lugar do café, alguém deixou cair um prato e o barulho me fez estremecer. O maxilar de Dante apertou-se ligeiramente. O único sinal de que ele tinha percebido. Eu lido com certos interesses comerciais, ele finalmente disse. Importação, exportação, investimentos. Alguns desses interesses operam em áreas que as autoridades consideram questionáveis. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Eu não sou um homem bom, Picolola. Fiz coisas que fariam você sair correndo deste café e nunca mais olhar para trás. Mas nunca menti sobre quem eu sou. Você é um criminoso. A palavra soou estranha na minha língua. Prefiro empreendedor, mas sim, se formos ser cruéis. Ele não parecia envergonhado. Não parecia nada, exceto calmamente seguro. Isso te assusta? Sim. Não adiantava mentir. Ótimo. O medo vai mantê-la cautelosa. Ele estendeu a mão sobre a mesa novamente e, desta vez, eu não me afastei quando os dedos dele encontraram os meus. Mas preciso que entenda uma coisa, Maia. A partir deste momento, você está sob a minha proteção. Ninguém vai magoá-la. Ninguém vai ameaçá-la. Ninguém vai sequer olhar para si de forma errada sem responder por mim. Tentei puxar a minha mão para trás, mas o aperto dele apertou o suficiente para me manter no lugar. Não quero a sua proteção. Não quero nada de si. Isso é loucura. Não pode simplesmente decidir. Eu já decidi. O seu polegar acariciou os meus nós dos dedos. O gesto era absurdamente gentil, considerando as suas palavras. Pode lutar contra isso. Pode odiar-me por isso, mas isso não vai mudar o fato de que agora é minha. Não sou uma posse. Não, ele concordou. És muito mais valiosa do que isso. A porta do café abriu-se novamente e Marco voltou, encharcado pela chuva e sombrio. Ele aproximou-se da nossa mesa, inclinando-se para sussurrar algo ao ouvido de Dante. Não conseguia ouvir as palavras, mas via a expressão de Dante escurecer, o seu maxilar apertar. Trata disso, disse Dante baixinho. Marco acenou com a cabeça e desapareceu novamente.
O que foi isso? Perguntei com a voz trêmula. Nada com que te preocupes. Ele soltou a minha mão, enfiou a mão no casaco e tirou um telemóvel. Elegante, preto, caro. Dá-me o teu número. Não, ele olhou para mim, levantando uma sobrancelha. Não, não vou dar-te o meu número. Vou sair deste café, ir para casa e fingir que todo este pesadelo nunca aconteceu. Levantei-me, pegando o meu casaco gasto na cabine. Obrigada pelo... Bem, na verdade, por nada. Esta foi a noite mais perturbadora da minha vida. Dei 3 passos antes que Dante estivesse à minha frente, movendo-se tão rápido e silenciosamente que eu engasguei. Ele não me tocou, mas a sua presença, por si só, foi suficiente para me deixar paralisada. Não posso deixar-te ir sozinha, disse ele suavemente. Não é seguro. Segura de quê? De quem? A minha voz elevou-se ligeiramente. A única pessoa perigosa que conheci esta noite foste tu. Os seus olhos brilharam com algo. Dor, talvez, ou reconhecimento. É justo. Mas o homem que entrou mais cedo, aquele que o Marco removeu, estava a ser seguido. O que significa que agora as pessoas sabem que estou aqui. O que significa que estarão a observar quando saíres. Ele inclinou-se para mais perto e eu pude sentir o cheiro da sua colônia novamente. Intoxicante e aterrorizante. Tenho inimigos, Maia, muitos deles, e a partir desta noite estás associada a mim. Isso faz de ti um alvo. Então, desassocia-me. Tentei contorná-lo, mas ele moveu-se comigo. Uma dança que eu não podia vencer. Diz aos teus inimigos, ou a quem quer que seja, que eu não sou ninguém. Que isto foi um erro. É tarde demais para isso. A sua voz ficou fria. O breve lampejo de ternura desapareceu completamente. Eles já nos viram juntos, já tiraram fotos, provavelmente. Pela manhã, todos no meu mundo saberão que Dante Moretti passou a noite com uma mulher desconhecida. A sua mão se levantou para cortar o meu rosto e eu congelei. O que significa que eles vão querer saber quem tu és? O que significas para mim e como podem usar-te? As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. A culpa é tua. Tu fizeste isto. Persegui-me, orquestraste este encontro, e agora dizes-me que estou em perigo por causa das tuas escolhas. Sim, sem desculpas, sem arrependimento. Apenas essa confirmação simples e devastadora. Odeio-te. As palavras saíram entrecortadas. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto, apanhando uma lágrima que eu não tinha percebido que tinha caído. Tu vais odiar. Muitas vezes, penso eu, mas estarás viva para me odiar, e isso é o que importa. Antes que eu pudesse responder, antes que pudesse gritar, lutar ou fazer qualquer coisa, ele estava a guiar-me em direção à porta com uma mão nas minhas costas. O guarda-costas apareceu instantaneamente segurando um guarda-chuva, examinando a rua com aqueles olhos paranoicos. Para onde vamos? Exigi, tentando resistir. Para um lugar seguro. O meu motorista está lá fora. Não vou entrar num carro contigo. Ele olhou para mim. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi algo quase como arrependimento na sua expressão. Sei que isto é assustador. Sei que não compreendes. Mas prometo-te, Piccolola, que nunca te farei mal. Tudo o que fizer a partir deste momento é para te manter segura. Segura das ameaças que criaste. Sim, ele não negou. Não tentou justificar. Apenas continuou a guiar-me em direção à porta, em direção à chuva, em direção a qualquer pesadelo para o qual ele estava a levar-me. A rua estava escura e molhada. A chuva tinha levado a maioria das pessoas para dentro de casa. Um SUV preto estava parado na berma, com vidros tão escuros que eu não conseguia ver o interior. Marco abriu a porta traseira e um ar quente saiu, juntamente com o cheiro a couro e luxo. Olhei para aquela porta aberta, para a mão de Dante ainda pousada nas minhas costas, para a rua vazia onde ninguém me ouviria gritar. E tomei a decisão mais estúpida da minha vida. Entrei no carro. Dante sentou-se ao meu lado e Marco fechou a porta com um clique suave que soou como o fecho de uma cela de prisão. O motorista, outro homem de rosto severo e fato escuro, afastou-se do passeio sem dizer uma palavra. Eu encostei-me na porta oposta, o mais longe possível de Dante. Para onde me estão a levar? Para minha casa. Vai ficar lá esta noite. De jeito nenhum. Leve-me para o meu apartamento.
O seu apartamento tem 3 pontos de entrada separados, janelas que não trancam direito e vizinhos que não ouviriam os seus gritos por causa das próprias discussões. Ele disse isso calmamente, como se estivesse a discutir o tempo, sem revelar que tinha vigiado minuciosamente a minha situação de vida. Não é seguro. Como é que sabe? Parei fechando os olhos. Claro que sabe. Tem me vigiado há 3 semanas, certificando-se de que estava seguro, corrigiu ele. Isso não é reconfortante. Virei-me para encará-lo de frente, a raiva finalmente superando o medo. Nada nisto é reconfortante. Você é um criminoso que decidiu que eu lhe pertenço por me ver sorrir na chuva. Você virou a minha vida de cabeça para baixo em 1 hora. E agora está a raptar-me. Prefiro custódia protetora. O canto da boca dele se contorceu novamente. Ele estava a achar graça? Mas sim, tecnicamente, suponho que isso possa ser classificado como rápido. Eu queria bater nele, queria gritar, queria fazer qualquer coisa, exceto ficar sentada neste carro incrivelmente confortável, que provavelmente custou mais do que eu ganharia em 5 anos. Vendo este homem bonito e assustador, olhar para mim como se eu fosse algo precioso que ele finalmente capturou. O que vai acontecer amanhã? Perguntei, com voz baixa. O que vai acontecer quando eu não aparecer para trabalhar? Quando a Sara não conseguir entrar em contato comigo? Quando as pessoas perceberem que estou desaparecida? Eu trato disso. Ele pegou no telemóvel, movendo os dedos pelo ecrã. O teu gerente receberá uma notificação de que tiveste uma emergência familiar e precisas de uma licença. Remunerada, é claro. A Sara receberá uma mensagem do teu número explicando que o encontro correu bem e que precisas de algum tempo para pensar. Ele olhou para mim e qualquer outra pessoa importante para ti terá a garantia de que estás segura. Não pode simplesmente, não pode simplesmente apagar a minha vida. Não estou a apagá-la, disse ele suavizando a voz. Estou a protegê-la. Há uma diferença. O carro parou em frente a um portão enorme de ferro, com câmaras de segurança visíveis mesmo com a chuva. Ele se abriu automaticamente e entramos no que parecia ser uma propriedade privada. Árvores ladeavam a entrada, seus galhos formando um dossel acima de nós. À distância eu podia ver luzes, uma casa, mas chamá-la assim parecia inadequado. Era uma mansão, toda em pedra e vidro e elegância do velho mundo. Bem-vinda à casa, Piccolola, disse Dante baixinho quando o carro parou em frente a umas portas duplas enormes. E apesar de tudo, apesar do medo, da raiva e da pura loucura da situação, uma pequena parte traidora de mim sussurrou que eu nunca tinha tido um verdadeiro lar. Talvez fosse por isso que não lutei quando Marco abriu a porta. Talvez fosse por isso que deixei Dante guiar-me para dentro, a sua mão quente e possessiva nas minhas costas. Ou talvez eu estivesse apenas muito cansada, muito abalada, muito desesperada por algo diferente da minha triste vidinha. Fosse qual fosse a razão, atravessei aquele limiar e tudo mudou. O interior da casa de Dante roubou-me o pouco fôlego que me restava. Pisos de mármore brilhavam sob lustres de cristal que projetavam luz prismática nas paredes adornadas com obras de arte que pareciam pertencer a museus. Uma grande escadaria subia em curva até o segundo andar, com corrimão de ferro forjado intrincado como renda. O ar cheirava a sândalo e algo floral, jasmim, talvez misturado com o aroma subjacente de dinheiro antigo e segredos ainda mais antigos. Fiquei parada, pingando, sobre um tapete antigo que provavelmente custava mais do que todo o meu prédio, sentindo-me mais deslocada do que nunca na vida. Vais ficar constipado. A voz de Dante veio de trás de mim, mais perto do que eu esperava. Eu pulei ligeiramente e a mão dele pousou no meu ombro, estabilizando-me, reivindicando-me. Vem, vou mostrar-te o teu quarto. O meu quarto, repeti entorpecido. Tipo, eu sou um convidado. Tu és um convidado. Ele passou por mim em direção à escadaria, claramente esperando que eu o seguisse. Uma convidada de honra. Convidados de honra geralmente podem sair quando quiserem. Ele parou no meio do caminho, virando-se para olhar para mim. À luz do lustre, suas feições eram ainda mais marcantes, afiadas o suficiente para cortar, bonitas o suficiente para fazer meu peito doer. Dê-me uma semana, Maia. O quê? Uma semana. Ele desceu os 2 degraus que havia subido, ficando novamente ao meu lado. Fique aqui por uma semana. Deixe-me mostrar que está segura. Deixe-me provar que não sou o monstro que pensa que sou.
A sua mão subiu para afastar uma madeixa de cabelo molhada do meu rosto, num gesto dolorosamente gentil. Se depois de 7 dias ainda quiser ir embora, eu mesmo a levarei para casa. Vou colocar guardas para te manter em segurança, mas não vou forçar-te a ficar. Procurei em seu rosto algum sinal de engano, alguma armadilha escondida em suas palavras. E se eu disser não, se eu exigir que me leves para casa agora mesmo, seu maxilar se contraiu quase imperceptivelmente. Então eu te levarei para casa e colocarei guardas do lado de fora do teu prédio, dentro do teu corredor, observando cada movimento teu, para garantir que ninguém te machuque por minha causa. Ele inclinou-se para mais perto e pude ver reflexos dourados naqueles olhos escuros. Não terás privacidade, nem liberdade. Cada momento será vigiado pelos meus homens, pela minha proteção, quer queiras, quer não, porque não vou deixar que morras pelo crime de teres chamado a minha atenção. Isso não é uma escolha. É um ultimato. Sim, ele não pediu desculpa. Mas pelo menos aqui na minha casa estarás confortável, terás espaço, terás tudo o que precisas. A sua voz baixou ainda mais. E terás a mim, Picolola, que estou a começar a achar que precisas mais do que estás disposta a admitir. A presunção deveria ter me deixado furiosa. Em vez disso, fez algo revirar no meu estômago. Algo perigosamente próximo do desejo. Porque ele não estava totalmente errado. A minha vida era vazia, solitária, um ciclo interminável de trabalho, sono e sobrevivência que me tinha desgastado até não restar nada. E ali estava este homem, perigoso, possessivo, completamente louco, a oferecer-me algo diferente, algo que me aterrorizava precisamente porque parte de mim o desejava. Uma semana, ouvi-me dizer, mas eu quero o meu telemóvel, quero poder contactar pessoas se precisar. Claro. Ele tirou o meu telemóvel do bolso onde o tinha guardado e estendeu-mo. Mas vou monitorizar todas as comunicações para a sua segurança. Eu agarrei-o de volta, segurando-o contra o peito como se fosse uma tábua de salvação. É inacreditável. Sou prático. Ele voltou-se para as escadas. Venha, precisa de roupa seca e comida. Quando foi a última vez que comeu? A pergunta lhe apanhou-me desprevenida. Almoço. Acho que foi ontem. Ele parou de andar, com os ombros tensos. Quando olhou para mim, havia algo ardente na sua expressão. Raiva, mas não dirigida a mim. Ontem, estava a poupar dinheiro. O aluguer está atrasado e tive de consertar o meu. Parei, percebendo que estava a dar explicações ao meu captor. Tudo sobre ti agora é da minha conta. Ele diminuiu a distância entre nós em 2 passadas. A sua mão segurando o meu rosto novamente naquele gesto possessivo que me deixou com as pernas bambas. Nunca mais passarás fome. Nunca escolha entre comida e renda. Nunca trabalhe até a exaustão apenas para sobreviver. O seu polegar traçou o meu lábio inferior e eu não consegui suprimir o arrepio que percorreu o meu corpo. Eu cuido do que é meu, Maia. E você, quer aceite ou não, é minha. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse dizer-lhe novamente que não era uma posse, ele estava a guiar-me escada acima com aquela mão firme nas minhas costas. Caminhamos por um corredor repleto de mais arte, mais luxo, mais evidências de uma vida tão distante da minha que poderia muito bem ser outro planeta. Ele parou diante de uma porta, abriu-a e revelou um quarto que me deixou sem fôlego. Era enorme. Uma cama de dossel dominava o centro, coberta por lençóis que pareciam mais macios do que nuvens. Janelas do chão ao teto davam vista para os jardins da propriedade, onde a iluminação paisagística iluminava os jardins mesmo na chuva. Uma área de estar apresentava um sofá de veludo e cadeiras dispostas em torno de uma lareira que crepitava com chamas reais. Uma porta revelava uma casa de banho com uma banheira grande o suficiente para nadar. Eu não conseguia encontrar palavras. É sua. Dante entrou no quarto, abrindo um armário que ocupava toda a extensão de uma parede. Dentro dele havia roupas penduradas, roupas femininas em vários tamanhos e estilos. Eu não tinha a certeza do que você gostaria, então preparei várias opções. Amanhã, se nenhuma dessas roupas lhe servir, providenciaremos um guarda-roupa adequado. Olhei para as roupas, depois para ele. Preparou isto antes desta noite, antes mesmo de saber se eu viria. Eu disse-lhe, estou a planear isto há 3 semanas. Ele escolheu uma camisola e calças de aparência macia, colocando-as na cama. Queria tudo pronto para si. Isto é loucura, sussurrei.
mas as palavras perderam o seu calor. Eu estava muito cansada, muito impressionada, muito seduzida pelo calor, conforto e puro luxo que me cercavam. Veste-te. A voz dele voltou a ficar suave. Há uma casa de banho atrás daquela porta. Não te apresses. Quando estiveres pronta, desce. Vou preparar o jantar. Ele dirigiu-se para a porta e o pânico invadiu o meu peito. Espera. Ele virou-se, levantando as sobrancelhas. Por que eu? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. A sério? Preciso de entender. Você poderia ter qualquer uma. Mulheres que se encaixam no seu mundo. Mulheres que são bonitas e sofisticadas. E você é bonito. Ele disse isso com tanta convicção que quase acreditei nele. Mas, mais do que isso, você é real, genuína, intocada pela corrupção e ganância que envenenam tudo no meu mundo. Ele deu um passo para trás em minha direção e eu mantive minha posição, embora todos os meus instintos gritassem para recuar. Você sabe como é, Maia? Viver num mundo onde todos querem algo de ti, onde cada sorriso é calculado, cada palavra uma negociação, cada relação uma transação. Abanei a cabeça em silêncio. É exaustivo, destrói a alma. A mão dele voltou a aproximar-se do meu rosto, e desta vez inclinei-me para ela sem pensar. E então vi-te a sorrir na chuva sem motivo, exceto porque algo no teu telemóvel te divertiu, a dar o teu almoço embora não tivesses dinheiro para isso, existindo na tua pequena e difícil vida com uma graça e bondade que ninguém no meu mundo possui. A voz dele baixou para quase um sussurro. És tudo o que eu não sou, Picolola. Tudo o que eu nunca poderei ser. E eu quero-te tão desesperadamente que até a mim isso assusta. A confissão pairou entre nós, crua, honesta e aterradora. Eu deveria tê-lo afastado. Deveria ter mantido a minha raiva, o meu medo, a minha resistência. Em vez disso, sussurrei. E se eu o desapontar? E se eu não for o que você pensa que sou? O seu sorriso foi pequeno, mas genuíno. Impossível. Agora vai te trocar antes que apanhes uma pneumonia. Não passei por todo este trabalho só para ver-te ficar doente. Ele saiu antes que eu pudesse responder. A porta fechou-se atrás dele com uma determinação que fez o meu estômago apertar. Fiquei sozinha naquele quarto lindo, pingando no tapete caro, com o meu casaco molhado colado à minha pele. Parte de mim queria tentar a porta para ver se ele realmente me tinha trancado lá dentro. Mas uma parte maior, a parte que estava cansada, com frio e desesperadamente sedenta por algo mais do que sobrevivência, só queria acreditar nele. A casa de banho era tão luxuosa quanto o quarto. O piso aquecido aqueceu os meus pés congelados. Toalhas fofas estavam penduradas em toalheiros aquecidos. O chuveiro tinha vários bicos e configurações que provavelmente exigiam um diploma de engenharia para entender. Tirei as minhas roupas molhadas, deixando-as em uma pilha encharcada, e entrei no chuveiro. A água quente caía sobre mim, lavando a chuva, o frio e o medo. Sabonetes caros estavam alinhados em prateleiras embutidas. Lavanda, baunilha, rosa. Usei todos eles, esfregando até a minha pele ficar rosada, até me sentir quase humana novamente. As roupas que Dante tinha escolhido serviam perfeitamente. Como ele sabia o meu tamanho, e eram mais macias do que qualquer coisa que eu já tivesse tido. O suéter era de cachemira, cinza claro, e parecia que eu estava envolta numa nuvem. As calças tinham forro de seda e caíam perfeitamente nos meus tornozelos. Vi-me no espelho de corpo inteiro e mal reconheci a mulher que me olhava de volta. Sem o disfarce desleixado intencional, sem a armadura de feiura que eu usava no café, eu parecia diferente, vulnerável, quase bonita sob a luz certa. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Sara. Meu Deus, como foi? Marcos disse. Vocês realmente se deram bem. Marcos? Ela ainda pensava que o nome dele era Marcos. Não fazia ideia do que tinha realmente desencadeado. Respondi. Foi interessante. Preciso de algum tempo para processar. Falamos amanhã. A resposta dela veio imediatamente. Sim, estou muito orgulhosa de ti por teres dado uma oportunidade. Ele é um bom rapaz, prometo. Um bom rapaz. Quase ri. Dante Moretti era muitas coisas, mas bom não era uma delas. O meu estômago roncou, lembrando-me que eu não comia desde ontem. A ideia de comida, comida de verdade, não ramen ou pão velho, era tentadora demais para resistir. Saí da segurança do quarto e desci as escadas,
seguindo os sons e cheiros que emanavam de algum lugar nos fundos da casa. A mansão era um labirinto de corredores e quartos, cada um mais opulento que o outro. Passei por uma biblioteca com livros do chão ao teto, uma sala cheia de equipamentos de ginástica, outra que parecia um home theater. Finalmente encontrei a cozinha, moderna e reluzente, com bancadas de mármore e eletrodomésticos de nível profissional. E lá, numa pequena mesa numa copa adjacente, estava Dante. Ele também tinha se trocado, trocando o fato por calças escuras e uma camisa branca simples, com as mangas arregaçadas para revelar os antebraços marcados por cicatrizes. O cabelo ainda estava úmido, sugerindo que ele também tinha tomado banho. Assim, ele parecia mais jovem, menos perigoso, mas a arma que eu podia ver no coldre ao seu lado rapidamente dissipou essa ilusão. Senta-te. Ele apontou para a cadeira à sua frente, onde um prato estava à minha espera. Macarrão com molho cremoso, legumes cozidos na medida certa, pão que soltava vapor quando eu o partia. Come. Sentei-me, incapaz de resistir ao chamado sedutor da comida de verdade. A primeira garfada quase me fez gemer, tão rica e saborosa, e tão diferente de tudo que eu tinha provado nos últimos meses, que lágrimas brotaram dos meus olhos. Dante observou-me comer com intensa concentração, mal tocando no seu próprio prato. Ótimo. Não consegui encontrar palavras adequadas. Obrigada. Não me agradeça por necessidades básicas. A sua voz tornou-se dura novamente. O fato de ter passado fome para pagar o aluguer faz-me querer incendiar o escritório do seu senhorio. Por favor, não faça isso. Dei outra garfada, saboreando-a. Preciso de um lugar para morar. Você tem um aqui por uma semana. Corrigi. Esse era o acordo. Seu maxilar se contraiu, mas ele não discutiu. Em vez disso, perguntou: conte-me sobre você, sua família. Por quê? Para que você possa adicionar isso ao arquivo que claramente já compilou sobre mim. Quero ouvir isso de você. Ele se inclinou para a frente, cotovelo sobre a mesa. Quero saber quem és, Maia. Não apenas os factos que reuni, mas a pessoa por trás deles. Eu deveria ter recusado. Deveria ter mantido aquela barreira entre nós. Mas a comida, o calor, o interesse genuíno nos seus olhos, tudo isso derrubou a minha resistência. Não há muito a contar, eu disse baixinho. Os meus pais morreram quando eu tinha 16 anos, num acidente de carro. Fui para um lar adotivo e saí quando completei 18 anos. Desde então, tenho vivido sozinha. Empurrei o macarrão no prato. Sem irmãos, sem família que quisesse ter qualquer relação comigo. Apenas sozinha. Algo passou pelo seu rosto. Dor, reconhecimento, compreensão. Sinto muito. Não precisa. Isso me tornou forte. Fez você sobreviver. A mão dele estendeu-se sobre a mesa, cobrindo a minha. Mas você merece mais do que sobreviver. Piccola. Você merece viver. A sinceridade na voz dele quebrou algo dentro de mim. Lágrimas escorreram antes que eu pudesse contê-las, e eu puxei a mão de volta, enxugando o rosto. Estou bem. Sempre estive bem. Não. Ele levantou-se, contornou a mesa e ajoelhou-se ao lado da minha cadeira. As suas mãos emolduraram o meu rosto, os polegares enxugando as lágrimas com uma gentileza devastadora. Não estás bem. Não estás bem há muito tempo, mas vais ficar. A sua testa tocou a minha e eu pude sentir o cheiro da sua colônia, sentir a sua respiração nos meus lábios. Prometo-te, Maia, vou garantir que fiques mais do que bem. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter lhe lembrado que ele era o meu captor, que isso era errado, que nada nessa situação estava bem. Em vez disso, deixei-o abraçar-me enquanto chorava. E quando ele finalmente se afastou, dando-me um beijo na testa que parecia tanto uma promessa quanto uma marca, não protestei. Eu já estava perdida. Acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas que eu não reconhecia, enredada em lençóis mais macios do que qualquer coisa que eu já tivesse tocado. Por um momento de confusão, pensei que estava lá a sonhar que a mansão Dante, tudo aquilo tinha sido uma alucinação induzida pela febre, causada por muitas refeições perdidas e sono insuficiente. Então a memória voltou e com ela a realidade. Sentei-me muito rapidamente, com a cabeça a girar. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 10h47. Eu nunca dormia depois das 6 horas, mesmo nos meus raros dias de folga. O pânico tomou conta do meu peito até que me lembrei.
Dante tinha tratado do meu trabalho, enviado mensagens, basicamente apagado as minhas obrigações para que eu pudesse existir aqui nesta gaiola dourada. Uma batida suave interrompeu os meus pensamentos em espiral. Menina Maia, uma voz feminina, com sotaque e gentil. Posso entrar? Puxei os cobertores até o queixo. Sim. A porta se abriu, revelando uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, vestindo um vestido preto simples e um avental. Ela carregava uma bandeja cheia de comida, frutas frescas, doces e café, com um cheiro divino. Bom dia. Ela sorriu calorosamente, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Sou a Rosa. Sou a governanta da casa do Sr. Moretti. Ele pediu-me para garantir que tivesse tudo o que precisasse. Eu olhei para a comida, com o estômago a roncar traiçoeiramente. Obrigada. Mas não precisava. Não é incômodo nenhum. A Rosa começou a abrir as cortinas, deixando entrar mais daquela luz dourada. O Sr. Moretti saiu cedo esta manhã a negócios, mas pediu-me para lhe mostrar a casa quando estivesse pronta. Ele voltará para o jantar. Ela fez uma pausa, sua expressão suavizando-se. Ele também me pediu para lhe dizer que você está livre para ir a qualquer lugar da propriedade. A única restrição é que você deve ter segurança com você se sair do terreno. Então a prisão havia se expandido para incluir jardins. Que generoso! Rosa deve ter visto algo em meu rosto, porque acrescentou gentilmente. Ele está tentando, você sabe, à sua maneira. Tentando o quê? Manter-me cativa educadamente. Ela não se incomodou com o meu tom. Tentando mantê-la viva, querida. O mundo em que ele vive não é gentil, especialmente com aqueles de quem ele gosta. Ela dirigiu-se para essa porta. Coma, tome banho. Estarei lá embaixo quando estiver pronta para uma visita. Depois que ela saiu, eu comi o pequeno almoço. Cada mordida era um lembrete de quão longe eu tinha caído nesta nova e estranha realidade. O café estava perfeito, rico e suave. Nada como o líquido amargo que costumo engolir no trabalho. Os bolos derretiam na minha língua. Até a fruta tinha um sabor melhor aqui, como se a riqueza pudesse melhorar o sabor dos morangos. Tomei banho novamente, incapaz de resistir ao luxo da enorme casa de banho. O armário continha mais roupas do meu tamanho, jeans que me serviam perfeitamente, uma camisola verde suave, até roupa interior ainda na embalagem. A atenção aos detalhes era ao mesmo tempo atenciosa e profundamente inquietante. Rosa estava em minha espera no hall de entrada, o seu sorriso iluminando-se quando me viu. Muito melhor. Está com uma boa cor hoje. O Sr. Moretti estava preocupado. Estava tão pálida ontem à noite. Ele contou-lhe isso? Ele conta-me muito pouco, mas eu tenho olhos. Ela fez-me sinal para segui-la por um corredor que eu não tinha explorado na noite anterior. Trabalho para a família Moretti há 30 anos. Primeiro para o pai dele, que Deus o tenha em paz, depois para o Dante, quando ele assumiu o negócio. Vi-o com muitas mulheres ao longo dos anos. Ela olhou para mim, com um brilho de sabedoria nos olhos, mas nunca o vi olhar para ninguém da maneira como olha para si. Não sabia o que dizer, por isso não disse nada. A visita foi impressionante. A mansão tinha 12 quartos, 8 casas de banho, a biblioteca que eu tinha visto de relance, um ginásio completo, um cinema em casa, uma adega que, segundo a Rosa, continha garrafas mais valiosas do que carros e um salário cheio de plantas que não deveriam ser capazes de crescer tão a norte. Cada cômodo falava da riqueza acumulada ao longo de gerações, do poder mantido por métodos que eu não queria imaginar. E isto, disse Rosa, abrindo portas duplas para revelar uma sala que me tirou o fôlego, é o escritório particular do Sr. Moretti. Você é uma das poucas pessoas autorizadas a entrar. O escritório era todo em madeira escura e couro, com estantes de livros alinhadas em 3 paredes e uma enorme secretária posicionada de frente para as janelas com vista para os jardins. Mas o que chamou a minha atenção foram os monitores, 6 deles montados numa parede, mostrando imagens de diferentes câmaras de segurança. Eu podia ver o portão da frente, a entrada da garagem e vários pontos ao redor do perímetro da propriedade. E ali, num dos ecrãs, estava o meu prédio. Aproximei-me com o coração a bater forte. A câmara tinha uma visão clara da minha entrada principal, da paragem de autocarro onde esperava todas as manhãs, até mesmo da mercearia onde trabalhava. Ele tem estado a observar, sussurrei.
A mão da Rose tocou-me gentilmente no ombro. Ele tem estado a proteger. Há uma diferença, querido. Ah? Virei-me para ela, porque da minha perspectiva parece obsessão. Ela observou-me por um longo momento antes de falar. Quando Dante tinha 15 anos, a mãe dele foi morta, assassinada por rivais que queriam magoar o pai dele. Levaram-na de um restaurante em plena luz do dia. E quando os homens do pai dele a encontraram, já era tarde demais. A voz de Rose era suave, mas firme. Foi Dante quem identificou o corpo. Um rapaz a ver o que aqueles monstros tinham feito à mulher que ele mais amava no mundo. A minha raiva vacilou, substituída por algo desconfortavelmente próximo da simpatia. Depois disso, continuou Rosa, ele ficou obcecado com o controlo, com saber onde todos estavam, quais as ameaças existentes, como evitar outra perda. O pai tentou ajudá-lo, mas o mal já estava feito. Quando o pai morreu, há 5 anos, Dante assumiu não só o negócio, mas também o fardo de proteger todos no seu mundo. Ela apertou o meu ombro. Então, sim, ele observa. Sim, ele controla. Mas isso vem de um lugar de terror, não de crueldade. Ele tem medo de perder o que é importante para ele. Mas eu não sou dele para perder, protestei fracamente. O sorriso de Rose era triste. Tenta dizer isso a ele. Ela deixou-me sozinha no escritório, e eu afundei-me na cadeira de couro atrás da secretária de Dante, olhando para aqueles monitores no meu prédio, para a vida que eu vinha vivendo, pequena, difícil e solitária. Eu tinha sido realmente feliz, ou apenas me convencido de que sobreviver era suficiente? O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Rosa diz: Estás acordada? Como te sentes? Fiquei a olhar para a mensagem por um momento antes de responder, como se estivesse numa prisão muito cara. A resposta veio rapidamente. Justo. Mas estás confortável? Precisas de alguma coisa? Apesar de tudo, dei por mim a sorrir ligeiramente. Além da minha liberdade, apareceram 3 pontos. Além disso, estarei em casa às 6. Conversamos nessa altura. Coloquei o telemóvel de lado e voltei a minha atenção para as estantes. Estavam cheias de uma mistura eclética. Literatura clássica, textos de negócios, livros sobre arte e história, até mesmo alguns de filosofia. Peguei numa cópia gasta de O Conde de Monte Cristo e encontrei notas nas margens escritas em caligrafia elegante. A letra de Dante, presumivelmente comentários sobre vingança e justiça, e o preço de ambas. Estava tão absorta na leitura que não ouvi ninguém entrar até que uma voz masculina disse: Ele lê esse livro todos os anos. Eu pulei, e o livro quase voou das minhas mãos. Marco estava parado na porta, o guarda-costas da noite anterior, com uma expressão neutra, mas não hostil. Desculpe por assustá-la, Maia. O Sr. Moretti me pediu para ver como você estava. Estou bem. Eu segurei o livro contra o peito como um escudo. Só estou explorando. Ele disse. Talvez queira ver os jardins. São muito bonitos. E a chuva parou. Marco apontou para as janelas. Posso acompanhá-la, se quiser. A ideia de ar fresco e espaço era tentadora demais para resistir. Está bem. Os jardins eram deslumbrantes, relvados bem cuidados, canteiros repletos de flores do final da estação, caminhos de pedra serpenteando entre sebes esculpidas. Uma fonte borbulhava no centro, rodeada por bancos. Além dos jardins formais, eu podia ver bosques e, à distância, o que parecia ser um pequeno lago. Marco caminhava alguns passos atrás de mim, dando-me a ilusão de privacidade enquanto mantinha a vigilância. Eu me vi na fonte, passando os dedos na água fria, imaginando como minha vida tinha se tornado tão surreal em menos de 24 horas. Ele vai te pedir em casamento, você sabe. Eu me virei. Marco tinha se aproximado, com a expressão ainda neutra. O quê? Casamento? Ainda não. Ele cruzou as mãos atrás das costas, mas vai pedir-te para ficares permanentemente depois que a semana terminar. A minha boca ficou seca. Isso é ridículo. Ele mal me conhece. Ele sabe o suficiente. O olhar de Marco era firme. Trabalho para o Sr. Moretti há 8 anos. Já ouvi fazer negócios de bilhões de dólares sem hesitar, eliminar ameaças sem pestanejar, navegar por campos minados políticos que destruiriam homens menos capazes. Mas nunca o vi incerto sobre nada até você. Não sei se isso é romântico ou assustador. É as duas coisas. Um leve sorriso cruzou o rosto de Marco. A maioria das coisas sobre Dante Moretti são assim.
Mas vou lhe contar o que não contei a mais ninguém. Ele é um bom homem preso num mundo sombrio. Ele não escolheu essa vida. Ela o escolheu. E todos os dias ele tenta ser melhor do que o mundo espera que ele seja. Por que está a contar-me isso? Porque em breve terá de decidir se pode aceitá-lo como ele é. E acho, Marco fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que pode ser a única pessoa que pode salvá-lo de se tornar o monstro que todos já acreditam que ele é. Antes que eu pudesse responder, a mão dele foi para o auricular, a expressão ficando mais séria. Entendido. Ele olhou para mim. Precisamos de entrar agora. O que se passa? Provavelmente nada, mas houve uma violação no perímetro externo. O protocolo padrão é proteger todos os princípios. Ele já estava a guiar-me de volta para a casa, com a mão pairando perto da arma ao seu lado. O meu coração acelerou. Uma violação quer dizer que alguém está a tentar entrar ou a tentar ver quem está aqui? Chegamos à casa e Marco conduziu-me para dentro, trancando a porta atrás de nós. Rosa apareceu instantaneamente, com o rosto tenso de preocupação. Leva-a para a sala segura, instruiu Marco. Não. A minha voz saiu mais forte do que eu me sentia. Não vou esconder-me numa sala de pânico. Diz-me o que está a acontecer. Marco trocou um olhar com Rosa antes de suspirar. A vigilância captou 2 veículos a passar pelo portão principal 3 vezes na última hora. Carros diferentes a cada vez, mas os ocupantes correspondem a associados conhecidos da família Calibre-se. O que significa, insisti, que os rivais de Dante estão a testar a sua segurança, a ver o que conseguem ver, quem conseguem ver. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Eles estão à procura de pontos fracos, menina Maia. E neste momento, a senhora é o maior deles. O peso dessas palavras assentou sobre mim como um sudário. Isto era real. O perigo sobre o qual Dante me alertou não era apenas uma postura paranoica. Era concreto, presente, circulando os portões como lobos. Quanto tempo até Dante voltar? Perguntei baixinho. Ele já está a caminho. Deve chegar aqui dentro de 1 hora. O telemóvel de Marco vibrou e ele olhou para ele. Ele quer falar consigo. Ele me entregou o telemóvel. Levantei-o ao ouvido com as mãos trêmulas. Olá, Maia. A voz de Dante estava tensa, com uma fúria controlada. Estás bem? Sim, o Marco está comigo. Ele mencionou os abutres da família Calibrasi, a testar limites que não deveriam ultrapassar. Eu podia ouvir o trânsito ao fundo. O som do seu carro a andar rápido. Isto é culpa minha. Eu deveria ter sido mais cuidadosa ontem à noite. Deveria ter garantido que ninguém nos visse juntos. É um pouco tarde para deveria ter. Eu sei, ele fez uma pausa. E quando voltou a falar, a sua voz tinha suavizado. Desculpa, Piccolola. Prometo mantê-la em segurança. E eles já estão a rondar. Mas juro-lhe que ninguém lhe tocará. Ninguém sequer se aproximará. Apesar de tudo, do medo, da raiva, da pura loucura da situação, as suas palavras acalmaram algo no meu peito. Eu acredito em ti. Ótimo. Eu podia ouvir o alívio na voz dele. Fica dentro de casa até eu chegar. Não te aproximes das janelas. Marco e Rosa vão te manter em segurança. Dante, eu disse antes que ele desligasse. Sim. Depressa. Aquela única palavra tinha mais significado do que eu queria admitir, mais necessidade do que era sensato, mais confiança do que eu deveria sentir. Já, Amorimo. O carinho saiu da boca dele como mel. Já sou. A linha caiu. Entreguei o telefone a Marco, que me observava com aquela expressão compreensiva novamente. Venha, disse Rosa, segurando meu braço. Vamos preparar um chá para você. Você está pálida novamente. Mas enquanto ela me levava para a cozinha, enquanto Marco se posicionava perto da porta, enquanto os sistemas de segurança da mansão ganhavam vida ao meu redor, percebi algo que deveria ter me aterrorizado, mas que, em vez disso, me trouxe quase um alívio. Eu estava à espera que Dante chegasse a casa. Não o meu captor. Não o criminoso perigoso que tinha virado a minha vida de cabeça para baixo, mas Dante, o homem que lia O Conde de Monte Cristo todos os anos e fazia anotações sobre justiça, que tinha perdido a mãe aos 15 anos e nunca se recuperou, que olhava para mim como se eu fosse algo precioso e raro e que valia a pena proteger a qualquer custo. Eu estava à espera dele. E essa constatação mudou tudo. Dante chegou como uma tempestade. A porta da frente se abriu com um estrondo. Seus passos ecoaram pelo hall de mármore.
Sua voz era aguda enquanto gritava ordens para Marco e os outros guardas que apareceram do nada. Eu fiquei parada na porta da cozinha, com o chá esquecido nas mãos, observando aquele homem comandar seu pequeno exército com a precisão de um general. Então os seus olhos encontraram-me e tudo o resto desapareceu. Ele atravessou a distância entre nós em segundos, as suas mãos emoldurando o meu rosto, o seu olhar a examinar-me com intensidade frenética. Estás bem? Diz-me que estás bem. Estou bem. Respirei, surpreendida com o quanto eu realmente acreditava nisso. Nada aconteceu, eles apenas passaram de carro. Não deveriam ter chegado tão perto. Ele cerrou os dentes, a fúria a arder logo abaixo da sua superfície controlada. Vou duplicar a segurança, triplicá-la. Ninguém se aproxima a menos de 1,5 km desta propriedade sem que eu saiba. Dante. Cobri as mãos dele com as minhas, sentindo a tensão a vibrar através dele. Estou bem. Chegaste aqui. Está tudo bem. Ele puxou-me contra o seu peito tão repentinamente que o meu chá se derramou no chão. Os seus braços envolveram-me, uma mão acariciando a minha nuca, e eu podia sentir o seu coração a bater contra a minha bochecha. Quando Marco ligou, quando disse que os Calibra estavam a circular, a sua voz quebrou-se ligeiramente. Eu não conseguia respirar. Maia, a ideia de eles tocarem em ti, magoarem-te por minha causa, mas não o fizeram. Afastei-me o suficiente para olhar para o seu rosto. A tua segurança funcionou. O teu pessoal protegeu-me. O sistema que criaste manteve-me segura. Algo mudou na sua expressão. Gratidão, admiração e aquela intensidade devastadora que me fez tremer as pernas. Não estás zangado. Não me culpas por trazer este perigo para a tua vida. Eu devia estar. Qualquer pessoa racional estaria. Mas ali nos seus braços, sentindo o terror genuíno que o dominara ao pensar que eu poderia ser ferida, não consegui sentir a raiva que sabia que devia sentir. Estou aterrorizada, admiti. Mas não de ti. Não mais. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto e vi as suas barreiras a ruírem em tempo real. Preciso de te contar algo sobre por que sou assim. Porque não consigo deixar-te ir. A Rosa contou-me sobre a tua mãe. A dor passou pelo seu rosto. Então compreendes. Depois que ela morreu, jurei que nunca mais deixaria ninguém de quem gostasse ficar vulnerável. Construí barreiras, sistemas, um império inteiro projetado para proteger o que é meu. A testa dele tocou a minha. Mas então eu vi você sorrindo na chuva e todas as barreiras que eu havia construído ruíram. Você se tornou minha maior vulnerabilidade e meu maior desejo ao mesmo tempo. Isso não é amor, Dante, sussurrei. Isso é obsessão, talvez. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Mas dá-me tempo, Piccolola. Deixa-me mostrar-te que isso pode se tornar amor. Amor verdadeiro. Do tipo que não aprisiona, mas protege. Que não possui, mas valoriza. Antes que eu pudesse responder, Marco limpou a garganta na porta. Senhor, precisamos discutir a violação de segurança. A expressão de Dante endureceu instantaneamente. O homem vulnerável desapareceu por trás da máscara do senhor do crime. Dê-me 10 minutos. Ele olhou para mim. Você pode esperar por mim no escritório? Eu acenei com a cabeça e ele deu um beijo na minha testa antes de me soltar e sair com Marco, já dando ordens. Rosa apareceu com um esfregão para limpar o chá derramado, com uma expressão de quem sabia de tudo. Veja, ele ganha vida perto de você. Você o faz sentir, e isso é algo que o mundo dele normalmente não permite. Não tenho a certeza se estou pronta para isto, confessei. Ninguém está, querida. Ela apertou o meu ombro. Mas às vezes, as melhores coisas da vida são aquelas que nunca planeamos. Fui para o escritório e afundei-me na cadeira de couro atrás da secretária de Dante. O monitor de segurança ainda mostrava o meu prédio, a paragem de autocarro, a vida que eu levava ontem. Já parecia que tinha sido há uma eternidade. O meu telemóvel vibrou. Sara, não tenho notícias suas. Está tudo bem? Viu-o novamente? Olhei para a mensagem, pensando em como explicar. Finalmente digitei. Está tudo complicado, mas está tudo bem. Ligo-lhe em breve. Prometo. A resposta dela. Tudo bem, mas estou aqui se precisar de mim. O Marcos parecia realmente interessado em si. A propósito, ele disse que foi o melhor encontro que teve em anos. Marcos. Dante. 2 nomes para o mesmo homem perigoso que, de alguma forma, conseguiu passar por todas as defesas que eu construí.
A porta se abriu e Dante entrou sozinho, com a gravata afrouxada, o cansaço evidente nos ombros. Ele trancou a porta atrás de si, um gesto que deveria ter me alarmado, mas que, em vez disso, me pareceu íntimo, como se ele estivesse a fechar o mundo para criar um espaço só para nós. O calibrase não será mais um problema, disse ele, dirigindo-se ao sofá de couro debaixo das janelas. Deixei bem claro o que acontecerá se eles se aproximarem da minha propriedade novamente. Devo perguntar como deixaste isso claro? Provavelmente não. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Ele deu um tapinha no espaço ao seu lado. Vem cá, por favor. Levantei-me e atravessei a sala até ao sofá, sentando-me ao lado dele, mas mantendo uma distância cuidadosa, ele percebeu, sua expressão vacilando com algo que poderia ser mágoa. Preciso de te contar a verdade sobre uma coisa, disse ele baixinho. Sobre por que eu estava tão desesperado para te conhecer, por que não pude usar métodos normais, namoro normal. Estou a ouvir. Ele recostou-se olhando para o teto. O meu mundo, o mundo em que nasci, não permite o normal. Todas as pessoas que conheço querem algo de mim. Poder, dinheiro, conexões, proteção. Todos os relacionamentos são transacionais. Até mesmo as mulheres com quem estive. Elas queriam o estilo de vida, o status, a segurança que vem com estar associada ao nome Moretti. A mão dele encontrou a minha, entrelaçando nossos dedos. Mas tu não sabias o meu nome. Não sabias quem eu era. Vestiste-te mal de propósito para me afastar, o que significava que não estavas a tentar prender-me. Deste o teu almoço a pessoas sem abrigo e sorriste sem motivo, e exististe num mundo que não girava à minha volta. Ele virou a cabeça para me olhar. Entendes como isso é raro? Como é precioso? Então eu era o quê? Uma novidade? Algo diferente para colecionar? Não. Ele sentou-se, virando-se para me encarar completamente. Tu eras esperança, um vislumbre de algo real num mundo construído sobre mentiras, violência e corrupção. Quando te vi, pensei que talvez pudesse ter algo genuíno. Talvez pudesse construir algo que não estivesse manchado por sangue e medo. Mas tu fizeste tudo errado, eu disse suavemente. O assédio, o encontro forçado, o rapto. Eu sei. Ele desviou o olhar com vergonha evidente na expressão. Eu sei. E se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de forma diferente. Eu abordaria você honestamente, daria tempo. Deixaria você me escolher sem coação. A voz dele baixou. Mas não posso voltar atrás. Tudo o que posso fazer é pedir, implorar se necessário, para me dar uma chance de fazer melhor, de ser melhor. Estudei o seu rosto. Este homem bonito e ferido que perdeu a mãe e nunca lá aprendeu a amar sem controlar, a cuidar sem consumir. Como seria isso? Tu seres melhor? Significaria não mais vigiar o teu apartamento sem permissão, não mais tomar decisões por ti, não mais tratar-te como algo a proteger. Em vez de alguém com quem fazer parceria, ele apertou a minha mão. Significaria dar-te escolhas reais, liberdade real e confiar que tu poderias escolher ficar de qualquer maneira. E se eu não ficar, se depois desta semana eu decidir ir embora, a dor cruzou o seu rosto, crua e indisfarçável. Então eu deixarei você ir. Vou garantir que você esteja segura. Guardas, segurança, um apartamento melhor, se você aceitar. Mas não vou forçar você a ficar, a sua voz falhou ligeiramente. Isso vai destruir-me, mas vou deixar-te ir. A honestidade nas suas palavras, a angústia genuína ao pensar em perder-me, abriu algo dentro do meu peito. Isso não era apenas obsessão. Era um homem que estava sozinho há tanto tempo, protegido por muros tão altos que se esqueceu de como ser vulnerável. E de alguma forma, inexplicavelmente, eu me tornei a pessoa que o fez lembrar. Tenho condições, ouvi-me dizer. A esperança brilhou nos seus olhos. Qualquer coisa. Primeiro, você para de monitorar as minhas comunicações, a menos que eu concorde explicitamente com isso. O meu telefone é meu. Feito. Segundo, você me deixa continuar trabalhando. Talvez não no supermercado, mas preciso de algo que seja meu. Um propósito além de ser o que quer que eu seja para você. Posso providenciar isso. Tenho vários negócios legítimos. Podes trabalhar onde quiseres, fazendo o que te interessar. Ele fez uma pausa, porém. Prefiro um lugar seguro. Terceiro, respirei fundo, preparando-me. Diz-me a verdade sobre tudo. O teu negócio, o teu mundo,
os perigos. Não me protejas mais de informações. Se estou a escolher fazer parte disso, preciso saber o que estou a escolher. Ele cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça. Isso será difícil. Há coisas que fiz, coisas que faço, que mudarão a forma como me vês. Talvez, concordei. Mas as mentiras destruir-nos-ão mais rapidamente do que a verdade jamais poderia. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando as nossas mãos entrelaçadas. Quando voltou a falar, a sua voz estava rouca de emoção. Disseste nós, como se já houvesse um nós para destruir. Percebi o que tinha insinuado e senti o calor invadir as minhas bochechas. Não sei o que isto é. Não sei se o que estou a sentir é real ou apenas síndrome de Estocolmo ou vínculo traumático, ou ele segurou o meu rosto, silenciando-me. O que estás a sentir? Aterrorizada, confusa, zangada comigo mesma por não te odiar. Olhei nos seus olhos, mas também me senti segura, como se pela primeira vez em anos, alguém realmente se importasse com a minha existência. Eu me importo mais do que isso, Maia. O polegar dele roçou meu lábio inferior. Eu sou consumido por você. Cada pensamento, cada decisão, cada plano que faço, tudo gira em torno de mantê-la segura e feliz. É enlouquecedor e maravilhoso e completamente sem precedentes na minha vida. Isso não é saudável. Nada em mim é saudável. O sorriso dele era autodepreciativo. Mas com você, eu quero tentar ser. Quero ser o homem que merece aquele sorriso que deste a chuva. O homem que conquista a tua confiança em vez de a forçar. Eu devia ter me afastado. Devia ter mantido a distância e a racionalidade. Em vez disso, dei por mim a inclinar-me para o seu toque, com os olhos a fecharem-se. Devo estar louca. Vamos ser loucos juntos. A sua respiração roçou os meus lábios. Posso beijar-te, Picolola? Quero fazê-lo desde o momento em que te vi naquele café, afogada naquele casaco feio. O fato de ele ter perguntado, de me ter dado a escolha, facilitou a minha decisão. Sim, os seus lábios encontraram os meus com uma gentileza devastadora. Nada parecido com a intensidade possessiva que eu esperava. Ele beijou-me como se eu fosse preciosa, frágil, algo a ser saboreado em vez de reivindicado. A sua mão acariciou a minha nuca, enquanto o outro braço envolvia a minha cintura, puxando-me para mais perto, mas sem forçar, sem exigir mais do que eu estava disposta a dar. Derreti-me nos seus braços, as minhas mãos apertaram a sua camisa e beijei-o de volta com toda a confusão, medo e desejo inesperado a rodopiar dentro de mim. Ele sabia a café expresso, perigo e promessas que eu não tinha a certeza se ele poderia cumprir. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa à minha. Fica, por favor, não apenas por esta semana. Fica comigo. Não sei se consigo. Sussurrei honestamente. Este mundo, o teu mundo, está tão longe de tudo o que eu compreendo. Então deixa-me ensinar-te. Deixa-me mostrar-te que nem tudo é escuridão. Também há beleza aqui, se souberes onde procurar. A mão dele encontrou a minha novamente. E eu juro-te, Maia, que passarei todos os dias a provar que sou digno de ti. Que posso dar-te a vida que mereces, não a vida que tens sobrevivido. E se eu te desapontar? E se eu não for forte o suficiente para isso? Impossível. Ele beijou a minha testa, as minhas bochechas, o canto da minha boca. Tu sobreviveste à pobreza, à solidão, à perda, tudo isso mantendo a tua bondade e graça. És mais forte do que pensas, mais forte do que eu, com certeza. Uma batida na porta interrompeu-nos. Senhor, a voz de Marco. O perímetro está seguro e tenho o relatório da Calibracy pronto para sua análise. A expressão de Dante endureceu ligeiramente. O senhor do crime voltou. 5 minutos. Ele olhou para mim. Preciso tratar disso, mas hoje à noite vamos jantar juntos, só nós dois. E podes perguntar-me tudo o que quiseres saber sobre o meu mundo, os meus negócios, a minha vida. Completamente honesta. Está bem. Fiquei subitamente nervosa. Devo deixar-te trabalhar. Ele agarrou a minha mão antes que eu pudesse afastar-me, puxando-me de volta para mais um beijo. Mais profundo desta vez, com um toque de desejo, mas ainda controlado. Quando ele me soltou, os seus olhos estavam escuros com promessas. Esta noite, Piccololala, e todas as noites depois, se me quiseres. Deixei-o com os seus negócios e encontrei a Rosa na cozinha,
a preparar o que parecia ser um jantar elaborado. Ela sorriu quando viu o meu rosto corado, o meu beijo, os meus lábios inchados. Ele é um bom homem por baixo de tudo, disse ela gentilmente. Ele só precisa de alguém que veja isso. Estou com medo de estar a cometer o maior erro da minha vida. Confessei. Ou a melhor decisão, disse ela, entregando-me um copo de vinho. Às vezes, querida, as escolhas mais assustadoras levam aos destinos mais bonitos. Naquela noite, Dante cumpriu a sua promessa. Jantamos numa sala de jantar privada, só nós dois, e ele contou-me tudo sobre os negócios do pai, as fachadas legítimas e as operações mais obscuras por trás delas, sobre a violência que testemunhou e na qual participou, sobre os inimigos que fez e o sangue nas suas mãos. Ele não suavizou nem deu desculpas. Ele expôs a realidade do seu mundo, observando o meu rosto à espera do momento em que eu não fosse capaz de lidar com aquilo e fosse embora. Mas eu não fui embora. Em vez disso, fiz perguntas, tentei compreender, tentei conciliar este homem que lia literatura clássica e chorava a morte da sua mãe com aquele que admitia ter ordenado execuções e manipulado sistemas. Não vou fingir ser algo que não sou, disse ele quando se aproximava à meia-noite. Sou um criminoso por qualquer definição legal. Magoei pessoas, destruí vidas, construí um império baseado no medo e na violência. Se não consegues aceitar isso, eu entendo. Mas preciso que saibas que tudo o que faço, todas as coisas sombrias das quais faço parte, é para proteger as pessoas do meu mundo, para manter um equilíbrio que mantém monstros piores afastados. Justiça vigilante, murmurei. Algo assim, ele encheu a minha taça de vinho. A lei não chega aos lugares onde eu atuo. Alguém tem que manter a ordem, mesmo que essa ordem seja construída sobre fundamentos moralmente questionáveis. Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando. Finalmente eu disse: acho que nunca vou me sentir confortável com a violência, mas entendo que você não escolheu essa vida. Ela escolheu você e você está tentando, à sua maneira, ser melhor do que se esperava de você. O alívio inundou sua expressão. Isso significa que vou ficar depois desta semana, depois do prazo que você estabeleceu na sua cabeça? Estiquei o braço sobre a mesa e segurei a sua mão marcada por cicatrizes na minha. Mas você tem que cumprir as suas promessas. A honestidade, a liberdade. Tratar-me como uma parceira, não como uma posse. Eu juro. Ele levou a minha mão aos lábios e beijou cada dedo. Pela memória da minha mãe, por tudo o que eu sou, juro que serei melhor para ti. 3 meses depois, eu estava na mesma sala de estudos, observando a neve cair sobre os terrenos da propriedade. Eu tinha desistido do meu apartamento. Meus poucos pertences foram trazidos para cá. Comecei a trabalhar para uma das empresas legítimas de Dante, planejamento de eventos, algo para o qual descobri ter talento. Rosa tinha se tornado como a mãe que eu tinha perdido. Marco estava a ensinar-me autodefesa, alegando que qualquer mulher associada a Dante precisava de saber como se proteger. E Dante tinha cumprido todas as promessas. Ele ainda era possessivo, ainda era protetor ao ponto da loucura. Mas ele perguntava antes de agir, consultava-me sobre decisões que afetavam a minha vida, dava-me espaço quando eu precisava e abraçava-me quando eu não precisava. Às vezes discutíamos sobre o seu excesso de proteção, sobre decisões de negócios com as quais eu discordava, sobre o perigo inerente ao seu mundo. Mas também ríamos, conversávamos por horas sobre tudo e nada. Construímos algo real em meio a todo o seu artifício cuidadosamente construído. Picolola. A sua voz veio da porta e eu me virei para encontrá-lo a me observando com aquele mesmo olhar intenso que me aterrorizava meses atrás. Agora, isso só me fazia sentir amada. No que você está a pensar? Como a minha vida é diferente do que eu imaginava que seria. Ele atravessou a sala, envolvendo-me com os braços por trás, com o queixo apoiado no topo da minha cabeça. Melhor ou pior? Eu encostei-me ao seu peito, sentindo o seu batimento cardíaco contra a minha espinha. Diferente, mais assustadora, mais complicada. Virei-me nos seus braços para ficar de frente para ele, mas também mais plena, mais rica, mais viva do que me sentia há anos. O seu sorriso era genuíno e espontâneo. O sorriso que ele mostrava lá apenas para mim. Eu amo-te, Maia. Sei que nunca disse isso explicitamente, mas amo-te completamente.
irrevogavelmente, de maneiras que provavelmente não são totalmente saudáveis, mas que são reais mesmo assim. Eu sei. Estiquei o braço para segurar o seu rosto. Eu também te amo, mesmo que sejas possessivo e controlador, e às vezes me des vontade de gritar de frustração. Mas ele disse com o canto da boca a tremer. Mas também és gentil, brilhante e capaz de uma ternura que me parte o coração. Puxei-o para baixo para um beijo. És o meu homem complicado, perigoso e maravilhoso, e eu não mudaria nada em ti, mesmo que pudesse. Ele beijou-me profundamente, com toda a paixão, possessividade e amor que definiam tudo sobre nós. Quando nos separamos, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. O meu coração parou. Não estou a pedir-te em casamento, disse ele rapidamente, vendo a minha expressão. Ainda não. Sei que precisas de mais tempo e respeito isso. Ele abriu a caixa para revelar um colar delicado, uma pequena chave numa corrente de platina. Mas eu queria que tivesses isto, um símbolo de que tens a chave para tudo o que eu sou. A minha casa, o meu coração, o meu mundo inteiro. As lágrimas turvaram a minha visão enquanto ele prendia o colar no meu pescoço, com a chave a assentar logo acima do meu coração. É lindo. Tu és linda. Ele virou-me de novo para a janela com os braços à minha volta. E isto somos nós. Vamos fazer com que isto resulte. Passarei todos os dias a merecer o dom da tua presença na minha vida. Eu sei que sim. Entrelacei os nossos dedos, observando a neve cobrir os jardins de branco. Mas Dante, sim, amorio. Eventualmente terás de explicar a Sara que o Marcos não existe. O seu riso ressoou no seu peito e chegou às minhas costas. Eventualmente, mas não esta noite. Esta noite, só quero abraçar-te e agradecer por teres sorrido na chuva naquele dia, por teres entrado naquele café vestindo um casaco feio, por me teres dado uma oportunidade quando toda a tua parte lógica gritava para fugir. A melhor pior decisão que já tomei, murmurei. A melhor pior decisão, ele concordou. E enquanto ficávamos ali juntos, vendo o inverno transformar a sua propriedade em algo mágico, percebi que Rosa estava certa. Às vezes, as escolhas mais assustadoras levavam aos destinos mais bonitos. Entrei naquele café sem esperar nada e encontrei tudo nos braços de um homem perigoso que me amava com a mesma intensidade com que tratava tudo na sua vida, de forma completamente obsessiva e com uma devoção que moveria céus e terras para me manter segura. Não era perfeito, nunca seria simples, mas era nosso, e isso era suficiente.